27 de janeiro de 2020, Santo André, São Paulo. Naquela noite, Ana Flávia e Karina, junto com outros 3 comparsas, dariam início e fim ao plano tão desejado: roubar e matar a família de Ana Flávia. Depois de o terror instalado, os 5 criminosos se viram de cara com a justiça e resolveram, cada um, contar uma versão do que aconteceu. Todos aceitam o roubo e todos aceitam até a ocultação de cadáver, mas ninguém quer sujar as mãos com o sangue de Flaviana, Romoyuki e Juan, a família Gonçalves. Com o último julgamento se aproximando, Juliano e Jonathan, primos de Karina, resolveram finalmente contar o que aconteceu naquela noite quente de janeiro e responder: quem de fato matou a família Gonçalves? E por que essa morte? Quem responde é o advogado dos dois e também advogado de Karina. Prepare-se agora para a grande revelação desse crime. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, deixe você venha comigo até o final dessa entrevista, que é uma que eu sempre quis fazer com a advogada Karina, do caso Família Gonçalves, porque é a única visão que eu nunca tive. Até do Juliano e do Jonathan, eu tive lá atrás, quando era com uma outra advogada deles, que representava eles, que eu já entrevistei numa outra vez. Agora, da Karina, eu nunca consegui. Então, muito obrigado, doutor Fábio. E agora você vai me trazer as 3 visões. Vamos ver se mudou a visão que o Juliano e o Jonathan traziam. Porque agora você defende Karina, Juliano e Jonathan, ou seja, os primos. A ex-namorada de Ana Flávia. Ex mesmo? Ex. Terminaram mesmo? Ex-namorada não, ex-esposa. Ex-mulher. Porque elas chegaram a casar mesmo, né? Foram casadas. Quem me contou isso foi a mãe do Romoyuki, que ela disse que uma vez estava na casa delas, arrumando as coisas para ali meio, faxinando a casa, e achou esse papel e descobriu que elas tinham casado. Casado. Acho que o Romoyuki foi saber via a mãe dele. O divórcio aconteceu quando elas já estavam presas. Porque o amor não suporta o chão frio de uma cadeia, né? Não suporta, é verdade. Não adianta. Agora, para a gente entender, eu vou querer entender esse crime pela visão da Karina e dos 3, se você quiser ir trazendo, e dos outros 2, se você quiser ir trazendo, porque eu acho que você vai ter que coadunar. A sua estratégia vai ser uma só, não é isso? Vai ter que ter uma história só. A história é uma só, né? Então, qual é a história dos 3? O que acontece antes? Como é que eles entram no crime? Como é que esse crime é pensado? Como que eles são contactados? Eu gosto muito de saber, eu fico imaginando como é que é assim. Como eles foram levados ao crime, né? Porque é uma coisa assim, eu tô aqui com vontade de matar o Saulo. Eu ouvi pra você e falei assim: Fábio, vamos comigo, vamos matar o Saulo. Eu queria saber como que é, quem que tem o start e como se começa essa conversa. Então, porque eu acho que para chegar no Juliano e no Jonathan, você vai ter que vir via Karina. Eu falo primeiro do relacionamento das duas. Tá bom, então me conta, né? como é que eram as duas? Era um relacionamento conturbado, muito conturbado. Isso não é novidade para ninguém. A mãe da Ana Flávia, a Flaviana Romoyuki, eles tinham os quiosques, né, de uma franquia. Da Água de Cheiro. Lá nos shoppings da região e tal. E a Ana Flávia era funcionária deles. Recebia uma comissão, houve uma alteração no valor da comissão que ia ser pago, então começou a ter divergências em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o pai, ele era contra o relacionamento das duas. Mas ele não era contra o relacionamento, isso que eu soube conversando com algumas pessoas, inclusive até com familiares. Ele era contra não que a Ana Flávia se relacionasse com uma pessoa do mesmo sexo. Não, mas com a Karina em específico, que é a minha cliente. Por conta do temperamento da Karina. Isso, não estou sendo antiético em falar, não estou sendo antiético. Já falei isso, inclusive, para ela. Né? Falei isso para os advogados que trabalham comigo, para o corpo jurídico de trabalho que me auxilia no júri. Né? Isso eu vou chegar até no dia do plenário e vou fazer um comentário em relação a isso. O comportamento dela atrapalhou um pouco, o comportamento dela criou uma certa antipatia. Hoje eu falo,
né? Lógico que eu não podia trazer isso antes do plenário, como eu também não vou poder trazer algumas informações do Jônito Juliano antes do plenário, que acontece no dia 21 de agosto. Agora, o temperamento, o comportamento da Ana Flávia no júri foi que é o esperado de todo advogado. O advogado da Ana Flávia estava rindo aos ventos. Doutor Leonardo? Doutor Leonardo. Por conta do comportamento da Ana Flávia, que é o comportamento que uma pessoa que cometeu um crime, que está sendo julgada, é um comportamento de uma pessoa que você fica de frente aos jurados. E a Karina, ela se comportou de uma maneira que aí criou uma certa antipatia. A pergunta que você pode me fazer é: mas por esse comportamento ela foi condenada? Não, ela foi condenada pelo corpo de provas que foi apresentado. Agora, o comportamento dela é um pouco estourado. Ela, o que ela... Mas ela é arrogante? O que ela é? Não, qual é o temperamento? Arrogante não, ela tem um inconformismo imediato toda hora. Tudo que você fala, ela não consegue simplesmente discordar daquilo. Porque se você me fizer uma pergunta agora, fizer algum comentário e eu discordar, eu sei o tom que eu tenho que te responder. Eu não vou aqui tirar o terno e dar 3 piruletas, não. E ela teve esse comportamento no júri. A bancada de defesa estava eu, doutor Leonardo, né, lado a lado, ele com outro advogado, e eu com um pouco mais de espaço, que nós conversamos ali na hora, porque eu tinha mais advogados comigo. E ela ficou de frente para os jurados, de costa para mim. Então, esse movimento que ela fazia, ela olhava para mim, porque ela está aqui de frente para os jurados. E toda testemunha que sentou e falou alguma coisa que ela não concordou, ela não sabia só não se inconformar com aquilo, ela gesticulava, e ela batia, e ela virava. Ela então, muito fica fazendo isso, e aí assim, por várias vezes... Eu até imitei ela no caso comentário, porque é muito... Exato. Muito assim. Agora, ela olhava para você para quê? Tipo assim, tipo, você não vai fazer nada? Exato. Primeiro é isso. Não, você não vai fazer nada? É mentira. Aí, assim, a primeira vez eu fui... eu não quero você gesticulando. O que eu achar que eles estão falando, e o que eu ver que eles estão falando, que não tem no processo e que eu tiver que rebater, eu vou rebater. Tá? E a Ana Flávia estava como? Só para eu imaginar como é que... Cabeça baixa. Arrasada. Arrasada e chorando o tempo todo. O tempo todo. A vida dela está em julgamento. Isso, né? Então... Se não é pelo pai e pela mãe, é por ela. Exatamente. Então, ela nos primeiros minutos que ela começou, eu falei, olha, não quero, não faça isso. E a gente tem uma série de orientações que a gente passa antes de começar o júri. Falou, olha, não fica encarando os jurados, não fica gesticulando, fica de braço cruzado, fica cabeça abaixo, você estática, parado, olhando, escutando, prestando atenção. Porque essas coisas que você está ouvindo, que você acha que é mentira, você vai ter o seu tempo de falar. E diferente do meu tempo, o seu tempo é muito diferente do meu. Porque eu ali naquele dia, como são 3 réus, Ana Flávia, Guilherme e Karina, o tempo de 1h30, 1h30 minutos, ele é acrescido de 1 hora. Então nós temos 150 minutos, 150 minutos dividido para 3 réus, 50 minutos para cada um. Quanto tempo eu tinha para fazer a defesa da Karina no plenário do júri? 50 minutos. E quanto tempo a Karina tem para dar o depoimento dela? 5 dias, se quiser. Ela não tem tempo. E eu expliquei isso para ela. Falei, olha, então, eu tenho que ser muito mais certeiro e incisivo naquilo que eu vou falar, porque meu tempo é curto. Você não. Vai pensando nessas coisas que você está falando, que estão falando, que se for mentira, você vai explicar. Olha, inclusive aqui, tal pessoa veio e falou tal coisa. Não foi assim que aconteceu. Você vai ter muito mais tempo. O seu tempo é infinito. O meu é finito, entendeu? Ela pode ficar anotando coisas? Não pode, porque não pode ficar com caneta na mão. Sim, porque é uma questão de segurança. Né, gente? E ela, até assim, depois de um certo tempo, eu até falava com os advogados, fala com ela, para ela parar com isso. Porque aquilo já estava assim... Incomodando já estava me incomodando. Porque a gente ia começar, o relacionamento já está no... Você precisando falar do júri. E assim, eu falei, aí teve uma hora que eu chamei, inclusive o doutor Ailton, que estava do meu lado, eu falei, cara, pelo amor de Deus, fala com ela, parar com esse chilique, porque começou de uma forma bem comedida, e daqui a um pouco ela estava desse jeito mesmo, sabe? E isso atrapalha. Então,
Voltando à questão do Romualdo, nesse raciocínio, ele era contra o relacionamento em específico da Karina. Por conta disso, de ela... Eu não sei como era em específico o dia a dia deles, mas assim, fazendo mais ou menos um paralelo do que eu conheci da Karina nesse tempo que eu atuei no processo, dá para ter mais ou menos uma noção por que ele era contra esse relacionamento. O que ela fala? O que ela fala sobre a relação que ela tinha com os sogros? Ela fala que não tinha muito contato com eles. E que essa história de que falam que ela era mandona, que ela mandava, ela era mesmo, porque ela disse que a Ana Flávia usava muita droga, bebia muito. Então ela era assim, de segurar o dinheiro, de não deixar aí, não, você não vai, para com isso. Então ela atribui essas acusações ao fato dela ser mandona mesmo, dela ser incisiva com ela, mas no sentido de proteção, entendeu? E elas tinham brigas constantes, tinham problemas financeiros, todo casal tem. Mas por que ela... Porque é o seguinte, vamos pegar o começo que eu fiquei sabendo. Quando a primeira vez que a família da Ana Flávia vê a Karina é quando a bisavó da Ana Flávia está morrendo. E a Karina vai ao hospital. Exato. E chega lá e fala que ela é delegada. Essas mentiras, por que ela mente? Por que ela te conta? Por que ela mentiu que ela é delegada? Então, E ela ainda vai de instintivo, ainda age como e coloca todo mundo para dentro da UTI. Ela estava fazendo ali já um crimezinho, né? Ela teve vários relacionamentos com vários policiais. Então ela meio que incorporou isso. E ela disse para mim que não tinha sido a primeira vez que ela tinha... em algum lugar, não, eu sou delegada de polícia. Como ela tinha acesso, não sei como ela tinha acesso, uma pergunta que eu nem fiz a ela, de ter esse distintivo e tal, ela falou, de várias vezes, às vezes em um bar eu tava, eu falava que era uma coisa tal. Delinquente, né, doutor? Exato. Porque assim, eu de delegado, acho que eu convivo mais que ela. Eu nunca me parei de falar assim, sou delegado, sou advogado, eu sou juiz, sou promotor, eu não vou pegar o comportamento dos outros. Com delegado diariamente, eu nunca me passei eu não posso me botar no meio, mas é porque isso me ajuda a entender, já esse comportamento delinquente, ela chega na família se mostrando algo que não é. Aí, porque até como uma forma de aceitação, eu vejo. Então, mas aí você vai deixar de ser aceito, porque uma hora essa máscara cai, porque a própria Ana Flávia sabia que ela não era delegada. Exato. E ela também permitiu que a namorada se portasse como delegada sem ser, né? De todas as vezes que ela fez. Então, eu digo, não estou tirando da Ana Flávia, estou dizendo o que ela, não, que a Ana Flávia corroborou, sim. De alguma maneira. Não, mas esse raciocínio é importante para a gente chegar no ponto em que elas se veem numa situação financeira ruim, e a saída é matar. Em que supostamente teria lá um valor, né? A Karina não tinha acesso, de fato não tinha acesso à residência. Espera aí que a gente vai chegar nesse ponto aí, quero saber um pouquinho antes. Os pais da Ana Flávia, inclusive, tinham brinquedos na casa que são vistos nas fotos até tal, que eram brinquedos para as filhas da da Karina. Eles tratavam no começo muito como neto. Eles abraçaram a Karina, apesar de terem sido, inclusive, padrinhos de casamento da Ana Flávia com a outra moça, que gostavam muito dela, mas eles entenderam que a filha não queria mais ficar com a ex-mulher, foi pegar a Karina e eles aceitaram no começo. Eu queria entender porque tem fotos da Karina em churrasco dentro da casa, do lado do Juan. É impressionante, essa foto tá o Juan, tá a Karina, o Juan, Ana Flávia segurando criança e todo mundo sorrindo. E você fala, meses depois vai ser aquela tragédia. O que faz a família não querer mais a convivência da Karina? Qual é o ato que a Karina fez? Das brigas constantes e eu não vou dizer o termo manipulação, porque nós tivemos uma questão de manipulação dentro de um processo, né? Uma questão de gaslight e tal. Agora, sim, a família começa a tomar a ciência de que aquilo não iria para frente, começa a rejeitar pelo comportamento da Karina com a Ana Flávia, né? Porque houve uma separação das duas. A Ana Flávia simplesmente, isso é admitido pela Ana Flávia no plenário do júri, tá? Ela simplesmente confessou, inclusive a moça que trabalhava no quiosque, que ela teve um relacionamento, esteve lá no júri. E eu perguntei para ela, vocês tiveram um caso? Tiveram quanto tempo? Você sabia que era casada? Sabia. Ana Flávia, você teve um relacionamento? Tive. Com qual pessoa? Com tal pessoa. Então, assim, a prova estava ali feita. Então, eles começaram. Não apoiaram essa traição da Ana Flávia, não aprovaram, porque era casada com a Karina, tá?
Mas a Karina, a partir dali, ela começou a ser muito incisiva. Muito incisiva. Já estava sendo. Já estava. Por isso que a Ana Flávia entra nessa questão de eu hoje não vou dormir em casa e simplesmente some, passa um tempo fora com essa outra moça. Mas o que a Karina me disse, essa rejeição começou porque ela começou a cobrar muito da Ana Flávia, por conta de drogas, bebidas, e foram perguntas que ela não respondeu. O advogado dela orientou ela a não responder nenhuma pergunta do Ministério Público e nem dos outros advogados, que éramos nós. Então, mas era fato de que ela consumia muita bebida alcoólica, ela consumia muita droga. Tá? E a Karina não. E a Karina era uma santa. E a Karina, nessa questão... O que é também consumir droga e consumir bebida? O que era? Maconha? Maconha também. Não, não defendo nenhuma, mas eu digo... Tá. Para saber o tipo de droga que é, para saber... Por exemplo, uma coisa é você ser... Pessoa que, sei lá, cigarro é insuportável para algumas pessoas. Mas eu digo, sei lá, se droga com uma droga pesadíssima, com crack, é uma coisa... Segundo a Karina, cocaína. E cocaína e cerveja. Tá? Então, a família até entendia que a Ana Flávia tinha esse excesso na droga e no álcool, mas não aprovava o tipo de repressão que a Karina... A família me conta, da Ana Flávia, me conta que o problema foi o palio, que praticamente a Karina... A transferência do palio. Obrigou a... Por que a Karina fez isso? Pegou o carro do pai da... Porque a Ana Flávia tinha pedido um carro para o pai para ser Uber. Sim. É por isso que o pai dá o carro para a Ana Flávia. Todo mundo fala, tá vendo, riquinho, ninguém ali é rico, gente. É o que eu falo assim, além de tudo uma herança que... Tudo bem, então muito para mim pode ser pouco e vice-versa, mas ali realmente eram de pessoas trabalhadoras. E era um palio... muito simples, prata e tal. O pai entrega o carro para ela ser Uber, porque ela pediu para ser Uber. Mas era, então, uma ferramenta de trabalho. Aí a Karina e ela, mais uma vez, brigam, porque parece que era uma coisa de vai e volta frequente. E a Karina, a Flávia... A rejeição começa aí. Olha, de novo, essa coisa de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quem já conviveu com gente que vai e volta é insuportável. Aí a Karina... A Ana Flávia pede para o pai ir buscar o carro com ela. Quando chega na casa, a Karina sai rindo e fala, o palio é meu. Por que a Karina pegou o carro dos outros? Que não é dela? Ela disse que a Ana Flávia tinha algumas dívidas, que possivelmente, provavelmente, posteriormente, alguém pudesse entrar com uma ação. Então, já que elas estavam juntos, casadas, o carro seria legal, de repente, ficar no nome dela. E foi feita essa transferência. Eu até perguntei para a Karina, quem é que custeava toda essa despesa da casa? 3 crianças. Inclusive as drogas. Que droga Então, ela falou assim, quem custeava da casa? Eu, porque eu tinha 3 filhas. Então, eu custeava isso. Os pais das filhas dela ajudam? Não ajudam. E eu tinha, porque, assim, a minha briga maior, palavras da Karina, no dia do júri, momentos antes dela dar o depoimento dela, ela gastava todo o salário dela com drogas e bebidas. Entendeu? Então não estou assim, não digo que ela não ajudava nada em casa, nos afazeres da casa. Sim, agora na questão financeira, absolutamente nada. Ela não procurou a Karina, a família da... Tudo bem que eles morreram agora, mas a dona Vera, por exemplo, ela era sempre muito presente. Ela não procurou a Karina, não procurou a família da Ana Flávia para pedir ajuda? Falar assim, vocês precisam me ajudar, sua filha, porque já que eu não me drogo. Eu só acho uma coisa assim, elas tinham muito pouco tempo de relação, era o que, 1 ano, não é? Sim. Geralmente as pessoas com esse tempo, elas são muito parecidas, principalmente nesse ponto de drogas e bebidas. Você não vai pegar um cara que acorda 5 horas da manhã para correr, é vegano, dorme 12 horas, fica meditando, vai casar com uma junkie. Isso é muito estranho de cara. Ela pode se tornar junkie ao longo do caminho, mas não naquela hora. Eu acho só estranho porque ela conheceu a Karina sabendo. A Karina conheceu ela sabendo. Se ela é tão junkie assim, ela é drogada, ela sabe que a Karina era drogada, que a Ana Flávia era drogada. E mesmo assim ela ficou. Mas era assim, não é que... e também não quero ser pejorativo quando eu falar aqui da Ana Flávia, porque ela mas é uma questão só de mas, relacionamento... Assim, ela era uma pessoa normal, que trabalhava, que tinha seus afazeres, ela passa tinha pai de mãe. Daí ela passa a se drogar? Não, ela
já sabia que ela consumia droga, que ela bebia. Isso nunca foi segredo para ela. Mas ela não era aquela pessoa que vivia exclusivamente para o álcool, para as drogas. Entendeu? Porque assim, se eu disser isso, eu tô... Não, e ela passa com a Karina, ela passa a ser mais incisiva nisso, é isso? E aí é isso que eu pergunto pra Karina. Eu falo, olha, ela fala, a gente brigava muito, e todas as vezes que a gente brigava, ela saía, bebia muito, usava muita droga. E aí eu parto desse pressuposto para pensar o quê? Tantas idas e vindas foram tantas recaídas e tantas, cada vez um passo mais na questão da droga e na questão da bebida. E aí a Karina estaria salvando o patrimônio da família, pegando o palho para ela. Aí o pai vai buscar o palho. Quem deu o palho foi o pai. Por que ela não entrega o palho para o pai? Porque o palho não é dela. Porque disse que o carro já era dela, e o carro estava no nome dela, mas era um carro de uso delas, elas precisavam. Mas o carro não era dela, o carro era do pai da Karina, na realidade, da Ana Flávia. Estava no nome da Ana Flávia, mas não era da Ana Flávia. Ela tinha só a propriedade, então, né? A posse não era para ser dela. Mas mesmo assim ela ficou com o carro da Ficou bonita, com o carro, porque diz ela, olha, tem as crianças aqui. Mas não é dela. Tem, a Ana Flávia usa o carro para ir trabalhar, eu também uso, você não precisa do carro. E aí, aquele foi o estopim. Porque isso isso é novembro, né? Aí eles vão morrer em janeiro. Aí começa essa briga toda. E aí, o que acontece? Daí a Ana Flávia volta, tanto que ele fala, Ana Flávia, você vai decidir, ou você fica ou você vai comigo. Mas se você ficar, o Romulo que fala, porque ele chama a polícia, aí ela vem rindo com papel, ela foi muito debochada. A Karina tem um problema que é muito difícil simpatizar com ela, porque esse deboche dela, essa coisa dela de... Eu estou falando isso porque eu já falei no meu comentário, eu não falaria tão assim, eu já vi todos os depoimentos dela. Ela acha que está te enganando. Não engana ninguém. E aí ela não devolve e ela fala. Então o Romeu fala, ou você fica ou você vai, mas se você ficar, acabou. E ela fica. Tanto parece o pior Natal da vida dele, porque a Ana Flávia não estava, foi um ano novo muito difícil, a Ana Flávia não ligou para ninguém para dar Feliz Ano Novo e Feliz Natal, então para eles foi uma coisa, isso eu sei pela família, do que aconteceu lá em Minas, se não me engano, e depois, não sei para onde eles foram passar Ano Novo. E aí, isso acontece no final de novembro, Palio. A morte deles é 27 de janeiro. Onde começa o crime? Porque esse crime é mega premeditado, até a data escolhida. Quem tem ideia como nasce essa conversa? Independente se eu tive ou você, nós dois entramos, mas eu queria entender de quem vem o start. Da Ana Flávia. Como que ela fala para a Karina? Isso eu nunca conversei com a Ana Flávia. Não, você está trazendo a visão da Karina. Embora eu tivesse oportunidade de conversar com ela, tive até a anuência do doutor Nando, até para conversar com ela, para irmos juntos até lá para conversar com elas, mas assim, não tinha a menor possibilidade, até porque era se separar, o clima estava insustentável. Então, o que a Karina me disse? Que a Ana Flávia chega um determinado dia para ela e fala, olha, tem um valor, né, que vai estar na casa dos meus pais, e a minha ideia é de ir lá e pegar esse valor. Eram 80 mil reais, 89 mil, uma coisa 89 mil. Que era uma herança do pai da Flaviana. Da Flaviana. E aí, no primeiro momento, a Karina disse, não, jamais eu vou fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso com a sua família. Se você quiser fazer, você faça. Eu não faço. E aí eles vão alimentando essa ideia. E aí, nesse momento, a Karina fala com o Jonathan e com o Juliano. Sem a pedido da Ana Flávia. Poderia que até falar, não, ela foi falar com o Jonathan e o Juliano porque a Ana Flávia pediu. Não, mas a Ana Flávia não pediu. Então, nesse momento, a Karina aceita a ideia. Então, ela de fato, ela aceitou e ela de fato planejou, organizou mesmo. Porque a Ana Flávia, quando chama ela para fazer o roubo, ela discorda. Na segunda vez, ela discorda. Quando a Ana Flávia insiste no assunto... Desculpa, eu sei os nomes aí, eu entendi errado. Quando a Ana Flávia vai para a Karina e fala, vamos roubar meus pais... A Karina fala, não, imagina, jamais. Daí ela vai de novo falar não. E aí o que fez ela aceitar? Porque se você fala uma pessoa que não quer roubar, pode falar 80 mil vezes. Por que ela aceita? A Ana Flávia falou uma, ela disse não. Falou duas, ela disse não. Segundo ela, e depois ela falou, eu vou falar com o Jonathan e com o Juliano. E aí comentaram. Então ela mudou de ideia, porque quem vai atrás do Jonathan e do Juliano é a Karina. É a Karina. Que são primos dela. Mudou de ideia e foi falar com ele sem a anuência da Ana Flávia.
Porque a Karina já não podia entrar na casa dos pais da Ana Flávia. A Ana Flávia já estava furtando lá, segundo a família, furtando os quiosques. Tanto tem um momento muito delicado com a mãe da Ana Flávia, que ela, sei lá, você vai ganhar R$1.000. Você chegar lá, eu só te dou 200, porque eu sei que você já roubou 800, né, minha filha? Já furtou 800. E isso, inclusive, falar, ela não estava pagando a Ana Flávia. A comissão que era... Mas isso é por conta de ela já estar pelo que toda a família me passou. Ela já estava, que ela comentou isso, Flaviana, com a mãe, comentou com as irmãs. E a Ana Flávia disse isso em depoimento no plenário do júri. Ela já estava pegando mesmo caixa. Não, isso não. Ela diz que tinha um valor para receber, mas não recebeu, e recebeu uma quantia, por exemplo, era para receber R$4.000 e recebeu só R$400. Entendeu? Isso daí, então agora, ela não entra nessa questão de... Eu já estava pegando coisa... Eu... Fez adiantamentos. Eu sempre imaginei, falei, ó, na realidade ela está recebendo só... Era 4.000? Ela recebeu só 400, é que 3.600 ela já pegou de vale, a mãe descobriu e não pagou. Eu sempre pensei isso, mas eu também não podia falar. Porque a mãe dela falou, a Flaviana comentou isso com a família. A família me conta que já ela estava muito triste porque a filha já estava com essa atitude delinquente também. Então a ideia vem da Flávia, pelo que você me traz aqui, a ideia veio da Ana Flávia, que convence, então, não com muita dificuldade, mas convence a Karina 2 vezes só é pouco, né? Sem muitas dificuldades. Sem nenhuma dificuldade. Aí a Karina é quem vai, o Juliano e o Jonathan já entraram de cara, porque eles já estavam no crime há algum tempo, não? Eles tinham Na verdade, só eles têm, a Karina ou eles têm coisas anteriores? De todos, somente o Jonathan. O Jonathan que tinha alguma coisa. Ou o coisa. Juliano que tem uma passagem por roubo. Um dos 2 irmãos eu sei que tem alguma coisa. Um dos 2 irmãos tem uma passagem por roubo. Um dos irmãos é primário, Karina, Fábio e Guilherme, todos são primários. Um dos 2 irmãos foi preso pela polícia, vamos dizer assim, porque se você já, de repente, já podem ter acontecido coisas que a gente não sabe. Sim. Aí ela copita os primos. Convida os primos. Vai lá, pega e aí eles vem passam a se organizar. E o Guilherme entra como? Quem que vai atrair? Porque ele é vizinho dela, não é? O Guilherme, inclusive, segundo o que a Karina disse no depoimento dela e várias vezes, o Guilherme fumava maconha junto com a Ana Flávia. O Guilherme consumia cocaína e bebia junto com a Ana Flávia. Então era conhecido, não era nenhuma surpresa o Guilherme estar inserido nesse bando. Tá, então eles já estavam todos ali. Isso que momentos? Dezembro? Em dezembro. E logo, porque assim, não foram... Eles se encontraram várias vezes, não é uma coisa... Assim, que foi uma premeditação em relação à questão do roubo, isso eu não tenho nenhuma dúvida. E a morte? Que hora, quando eles decidem que vão matar? Então, quando eles se organizam para roubar, agora, palavras, o que eu posso falar é da Karina, tá? E hoje eu posso falar de Jonathan e Juliano. A data foi escolhida pela Ana Flávia. É uma data muito doida, porque... aniversário de casamento. Pela família da Flaviana, é aniversário de casamento. Pela família do Romoil, o casamento é em setembro. Aí até eu falei para eles já. Tudo depende de quem vê a data de como. Às vezes eles foram morar juntos no dia 27 de janeiro e oficializaram em setembro. Você que dá a data que é importante para você. Pelo que eu entendi, para eles a data era 27 de janeiro, que é aniversário de casamento. Isso é muito forte. Matricídio, parricídio, são sempre datas importantes, segundo o Dr. Guido Palumba. A morte, ninguém falou, vamos matar, ou vamos fazer, ou vamos acabar com os menininhos lá. Não tinha esse desejo. Então, o que a Karina faz no Facebook, um mês antes da morte, pelo jeito, essa data, o doutor Leonardo fala que não tem data no processo dessa conversa que a polícia puxou no Facebook. Falei, bom, eu fui ver, realmente não tem a data, mas eu imagino que deva ter a data ali, não foi printado, sei lá. Tem uma conversa da Karina com uma loja de pisos, pedindo um orçamento para troca de pisos. São exatamente os tamanhos dos quartos do andar de cima da casa. Por que ela fez isso? Que piso é esse? Vamos lá, o que ela disse e o que está no processo. Nós não temos essa comprovação de que esse piso, esse material era para aquela casa. Porque a Karina morava numa casa semelhante a essa, assobradada como essa. Mas com 2 quartos do mesmo tamanho? Exato. Então, é o tamanho exato dos quartos. Nós não temos a definição de que realmente, de fato, aquelas medidas eram as medidas da casa
dela e da onde aconteceu. Não foi feita essa perícia, né? Isso devia ter sido feito. Então, assim, eu não posso... Vocês pediram essa perícia até para provar isso? Não quando eu entro no processo, não é? Eu entro em agosto de 2021. Ah, tá. Num daqueles entre julgamentos cancelados. Porque teve vários, né? Ele teve em fevereiro, junho, daí agosto, setembro, daí novembro. Na realidade foram 5 adiamentos. 5 adiamentos. Né? Assim, e eu poderia dizer que não aqui, mas acho que é uma responsabilidade minha aqui falar para você. 3 adiamentos desse eu dei causa. Né? Por uma questão de estratégia, usando os meios que a lei permite que eu faça. É verdade, a gente está em 23. 23. O primeiro júri seria em fevereiro de 2022. Nesse aí júri... Depois junho, daí teve uma hora que a Ana Flávia também saiu de advogado, e aí com razão o doutor Leonardo precisava pegar o júri ia ser em fevereiro de 2022. De 2021. Não, o crime aconteceu... Crime em 27 de janeiro de 2020. Primeiro julgamento em 2022. 2021. Não. 2022. 2022 é. Em 2020, você entra em agosto de 2020. É que tá tudo... Os tempos 2020, muito... A pandemia nos tirou um pouco esse rito de passagem entre anos. Então tem coisas que às vezes eu penso, 2021 foi 20. Porque a gente não teve o ano novo direito, não teve carnaval, a gente se perdeu um pouco. A pandemia tirou de gente o tempo. Eu entro em 2021. Eu entro exatamente em agosto de 2021 por um motivo muito específico. Um canal de televisão, uma emissora, né, não vou aqui dizer o nome. Não, pode falar. Rede Record. Pode falar. A Record a Ana Flávia deu uma entrevista para a Record. Né, e a Record queria falar também com a Karina. Só que a essa altura... Eu lembro dessa entrevista. Ana Flávia e Karina tinham o mesmo advogados, certo? Que não é o advogado hoje da Ana Flávia. Eu entrevistei outro advogado anteriormente. Exato. No início, quando a pessoa... Como é que funciona? Quando a pessoa está presa para dar uma entrevista, o advogado ele tem que assinar. Tá? E o advogado assinou somente para a Ana Flávia e não assinou para a Karina. Tá? O que a Karina faz? A Karina escreve uma carta para a família, mais endereçada ao Bate. O apresentador. E aí, nesse momento, ela pede para que ela olha, eu dou uma entrevista, mas eu quero trocar de advogado, eu preciso de um outro advogado. Aí que você entrou. Foi nesse momento que entraram em contato comigo e eu assumo o caso. 15 dias depois que eu assumi o caso, eu fui conversar com ela, falei, está acontecendo, eu vou cuidar dessa questão processual. Fora do processo tem uma emissora que a Record quer falar com você. Por mim, eu não me oponho, não estou aqui no teu processo por conta para aparecer na televisão, que é o que foi justificado por muitos advogados, de todos que passaram por esse processo, né, questão de... E vou falar aqui abertamente, questão de ego, não que eu fico nesse processo, que eu não saio, porque é um processo de mídia e tal. Nunca fiquei nesse processo por conta de mídia. Até porque, como é que foi a palavra que um advogado usou? Eu estou num processo desse porque eu preciso aparecer também na televisão. Eu já trabalho na televisão, eu não preciso disso. Eu deixei isso bem claro para a Karina. Eu não estou no seu processo por conta da... Mentira, o advogado fala isso. Por conta da televisão. Com o seu processo ou sem o seu processo, eu já estou na televisão todos os dias. E essa emissora quer falar com você. Se você disser que sim, eu assino. Se você disser que não, eu não assino. Eu quero falar e tal. Então, e ela deu a entrevista dela, contou o que ela quis contar. A entrevista foi 15 dias depois, acho que nem isso. Tem aquele trâmite burocrático, pedir autorização para o TJ, de autorização, tudo autorizado, ok. Para dizer para você que no momento da entrevista dela, eu sabia de todo o caso? Eu não sabia. Minha orientação foi: você quer falar? Então você fala o que você quiser falar. Da parte jurídica eu vou contar, porque assim, nós tem 2 mundos, tem o mundo de fora e o que está no processo. O que não está no processo não está no mundo. É verdade. Então, e ela deu a entrevista dela. O primeiro júri era para ter acontecido dia 20, em fevereiro de 2021. 22.
fevereiro de 22. Eu lembro porque, assim, eu tenho até uma foto que eu tô de máscara e tudo. E o que acontece você apresenta as suas testemunhas, essas suas testemunhas são intimadas. Não foi em fevereiro, foi na segunda vez. Na primeira vez eu não fui. Aí teve uma testemunha que não foi, não é isso? Que foi exatamente a minha. Tá. E eu falei, olha, e naquele dia, se eu tivesse dito, porque o juiz pergunta, você só pode desistir de uma testemunha que você coloca. Sim. Se eu sou advogado de um réu e você, Beto, advogado de outro réu, uma testemunha sua não comparece e eu insisto, não, é sua. Olha, não, eu vou insistir nessa meu direito. Eu vou insistir nessa testemunha. Eu fui depois que eu lembro que estava frio. Foi o quê? Maio, junho? E junho foi exatamente no dia 13 de junho de 2022. Que foi remarcado para esse dia. O Dia dos Namorados caiu num domingo. Neste ano caiu na segunda. Caiu na segunda-feira. Então foi nessa primeira vez, faltou uma testemunha irrelevante, que eu poderia ter dito naquele dia. Não, eu vou desistir da testemunha, excelência. Daí também teve... Seguiria todo... Aí o júri teria acontecido. A testemunha do Jonathan e do Juliano, na época não foi também, que era a avó deles. Mas teve uma testemunha ocular também, que não sei quem que era. Era uma testemunha protegida. É uma testemunha protegida pela defesa. Pela defesa. Doutor Epaminondas, inclusive, que é o advogado, que é o assistente de acusação. Sim, conversa bastante com ele. Então o que aconteceu foi que naquele dia eu falei, não, eu vou insistir nessa testemunha. Até porque, mas de agosto para janeiro, não deu tempo de se preparar, não foi uma questão. Até fui questionado em relação a isso. Né? Mas você não fez o júri porque você não estava preparado? Não, preparado eu tô sempre. É por uma questão de estratégia, eu precisava entender melhor o que estava acontecendo. E assim, eu não tenho só esse processo, tem uma dezena de casos complexos aí. Então eu precisava de mais tempo. Isso não afere nada à capacidade técnica. E aí eu falei, não, eu vou insistir na testemunha. Insisti na testemunha, ele remarcou. Aí remarcou para o dia 13 de junho de 2022. E eu lembro perfeitamente que no dia 10, que foi uma sexta-feira, eu não estava me sentindo bem, estava muito gripado, e fui atestado com Covid. Aí não podia mesmo. E aí juntei o atestado. Então essa foi a segunda causa de adiamento. Mas também não teve que a Ana Flávia muda de advogado, ou isso já é na terceira vez? Então, aí eu vou chegar nessa terceira vez. É na terceira só, a terceira é setembro. Coisa, agora é verdade. Agora aí eu faço até um especial sobre isso, falando do gaslight também. Agora começa a aproximar dos tempos atuais, vai lembrando mais. Então eu lembro que até no dia 12, eu peguei o atestado no dia 12. E eu junto esse atestado. E aí o advogado disse que eu juntei o atestado na calada da noite. Fui no mérito com Covid. Beleza, adiou. Joga para quando? Joga para setembro. Vamos lá. 7 de setembro, feriado. Eu fiz um implante capilar, fiz uma cirurgia. Tá muito bom, tá muito bom. E o júri era dia 17. E eu peguei o atestado, o atestado, 20 dias. E os 20 dias pegava justamente o dia 17. Tá. Eu tinha a opção de fazer ou não fazer. E aí, novamente, eu juntei o atestado. Foi nesse momento que teve o desmembramento do processo. Na realidade, o desmembramento do processo foi em junho, do Dia dos Namorados, dia 12. Foi marcado para duas datas, para setembro e para novembro. Isso. Primeiro foi marcado para junho. Não, tudo bem. Depois de junho foi aberto, foi splitado. Foi. Só tem um momento aí que a Ana Flávia vai mudar de advogado. Em setembro ela muda de advogado. E aí abre para duas. Aí ele desmembra o processo. Eu lembro que era em novembro. Só que assim, o que acontece? Ele fez isso por volta mais ou menos do dia 13 de setembro, prestes a chegar no júri. Ela troca de advogado, o Dr. Leonardo assume, eu até questiono no processo. Falei, olha, e aí não é hipocrisia, eu tinha que questionar do mesmo modo que eu posso ser questionado agora. Não por ele, que o processo por parte dele já terminou. Eu posso ser questionado por todo mundo que de repente está assistindo, de falar o seguinte: na época que a Ana Flávia trocou de advogado,
que o advogado era do Guilherme, doutor Leonardo Guilherme. O senhor foi lá e falou que era inadmissível, que ele já sabia do processo. Por que ele queria prazo para estudar um processo, sendo que ele já está no processo? Mas eu tinha que fazer a minha parte nisso. E agora as pessoas podem falar assim, mas por que o senhor quer prazo agora para fazer o júri do Jonathan e do Juliano? Não, mas você está com tempo, vai. Não, tô com tempo, tô dizendo, entendeu? Então, assim, foi um questionamento que eu tinha que fazer. Mas qual que era a estratégia? Até porque é conflitante, né? Eles não têm uma mesma história. Não tem. E aí, quando esse processo desmembrou, a Ana Flávia já passa com... Ele autoriza, não, lógico, ele já nomeou o doutor Leonardo como advogado da Ana Flávia. E fez o quê? Desmembrou o processo. Ela seria julgada sozinha. Isso era desastroso para a Karina. Não que no plenário do júri eu preciso aqui da Ana Flávia junto para um resultado benéfico para minha cliente. Não, mas assim, todos estavam juntos. O crime aconteceu num lugar onde todas as pessoas estavam presentes. Então o desmembramento é muito prejudicial. Nenhum advogado queria. Mas ele desmembrou. Aí eu falei, desmembrou. Quando ele desmembra, o que ele faz? Ele marca o júri para o dia 17 de setembro. E marcaria o da Ana Flávia depois disso. Aí eu falei, não. E aí, porque deve estar... E aí o que eu faço? Eu faço a cirurgia, junto o atestado, e aí ele faz o quê? E nem vai para novembro, vai? Junta tudo para novembro? Não. Não, aí o que acontece? Ele reúne de novo o processo e marca para essa que foi agora. Que foi agora. Eu entendi. Entendi tal. Agora uma pergunta. Você entrou, blá, 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 entendi já os desdobramentos, aí chegamos já até no júri, já me adiantou. Eu ia perguntar por que demorou tanto, então você já me respondeu. Mas esse ato do Facebook é uma prova sempre muito apontada para mostrar uma premeditação de morte. Vocês acham que não precisava ter feito essa perícia para mostrar que não era, que o tamanho dos quartos que ela pergunta são condizentes com os quartos da Karina? Isso é um erro crasso, assim. Que deveria ser pedido mais por vocês. E aqui é uma crítica que eu faço aos advogados anteriores da Karina. E não pode pedir depois? Tem um prazo máximo? Até porque tinha, assim... Era o tempo. Chegou no momento, Beto, que a gente, ante tantos adiamentos, e eu assim, eu fiquei doente, eu tinha opção nesse último adiamento, embora eu tinha, a minha cirurgia era recente, eu tinha plenas condições físicas, de saúde, de fazer o júri. Então, mas eu juntei o atestado. Não, mas estava com Covid, não tem como. No último, setembro do ano passado. Eu fiz porque o que eu queria? O que eu queria era juntar. Não, aí é uma estratégia. Aí foi uma estratégia mesmo. Mas chegou no momento, assim, até conversei com o doutor Epaminondas, que é o assistente de acusação, um cara maravilhoso, assim, cara, um ser humano abençoado. E, cara, até respeito às famílias. Tá? Eu acho que deveria ter sido só pelas famílias. Você deve encerrar essa história. E no dia, não sei se vamos entrar no dia já? Não, quero saber um pouco antes. A Karina assim, também... Um pouco antes do dia, no dia já pela manhã. Falando nessa em relação à família, e como você disse que eu posso falar tudo aqui, eu vou até citar nomes aqui. Eu estou indo para Santo André, né? Nós estávamos num carro só, em 4 advogados. O doutor Fernando dirigindo, o doutor Eduardo na frente, atrás eu e o doutor Ailton. A doutora Alessandra Girardi me liga, né? Me liga e pede para que o júri seja adiado novamente. Peraí, mas você já está me chegando dia 13 de junho de 2022. Eu quero chegar no crime, 2023. Eu estou em dezembro de 2019. Então vamos para dezembro de 2019. Vamos lá. Só para trazer mais um ponto de um elemento, uma prova importante ali pericial levantada pela polícia. A Karina faz buscas sobre seguro de saúde, sobre seguro de vida, somente para morte de homicídio, isso aquilo, um mês antes de matar. Isso não mostra que ela já estava querendo saber de seguro? Eu até fiz essa pergunta para o doutor Leonardo, está na entrevista que eu fiz, ele coloca até que para ele seria para ver, ela já estaria lá na frente, porque eu digo o seguinte, a herança seria bom para quem? Para Ana Flávia. A herança seria boa para Ana Flávia. Sim. Se ela separa da Karina, pega uma parte, não é?
Dentro dessa lógica das heranças, que eu quero herança para mim, se tivesse saído pela ideia da Karina, a próxima vítima seria a Ana Flávia, porque você não vai querer ficar com aquela pessoa que está entre você e o dinheiro. E que esses seguros, ela já estaria olhando, porque quem tem conta no Santander, que é onde ela procura, é a Ana Flávia. Eu até perguntei, a família tinha seguro de vida? A família do Romoyuki e da Flaviana disse que não encontraram, não viram. Agora, por que a Karina faz buscas sobre seguro de vida por homicídio? Isso ela não disse. Não disse. Até porque no processo, o que tem... Sendo que um mês depois ela vai matar, né? Não tem nenhuma apólice, nada foi juntado, não tem nenhuma comprovação de que a família da Ana Flávia tinha algum tipo de seguro. Não tinha, mas então, por que ela faz essa busca? Porque é uma busca em pé. Eu fico imaginando quem é que busca agora no Google seguro de vida por homicídio. Mas ok. Então ela não respondeu. Aí eles vão passar tem um ponto que a avó da Ana Flávia, mãe do Romoyuki, me conta que ela está lá na casa da Ana Flávia e da Karina. A Ana Flávia começa a dar um monte de roupa para ela e fala, vó, pode levar, porque daqui a pouco eu vou comprar tudo novo. Tudo bem, ela poderia estar pensando no dinheiro que vai roubar. No dinheiro que vai roubar. Elas passam aquela, inclusive com uma selfie terrível, que a única pessoa que não está lá ou é o Juliano ou o Jonathan. Eu nunca sei qual dos dois que não está numa selfie no motel, no dia 30 de dezembro de 2019, 31, pré-comemorando o que viria pela frente. A sensação é essa que a gente tem. O que foi conversado nesse motel? Porque eles conversavam ainda só sobre crime, porque está o Guilherme, está a Ana Flávia, está a Karina. E um dos dois. Tem um dos dois e tem um outro rapaz que foi ouvido e falou que não ouviu nada ali naquele dia. Mas ali eles já tinham conversado, assim, e não foi uma mega estrutura organizada para poder cometer o roubo, uma aqui meses e meses planejando. Aquilo era uma habitualidade deles. Era uma habitualidade. Não ali, nossa, vamos aqui comemorar o mega roubo do Banco Central que nós vamos realizar em 27 de janeiro. Para eles era o Banco Central, né? Era, mas assim, não era uma coisa que eles estavam se reunindo, olha, semanalmente nós vamos aqui organizar. Não, porque não tinha muito segredo, não tinha muita coisa para ser estudada ali. Ali era muito simples. Quem desenha o crime para o dia 27? A Ana Flávia. Que falava, vai ser assim, eu vou fumar um cigarro, exatamente, vocês vão entrar. Exatamente. Se a ideia era roubar o dinheiro... Isso conversa de bastidor com advogados que tiveram acesso à Ana Flávia. Tá? Então... Mas é uma pergunta. Então vamos chegar para o dia 27 de janeiro, onde tudo acontece. Se a ideia era roubar um dinheiro que já nem existia, porque o dinheiro foi usado para comprar, para dar entrada para aqueles Jeep Compass, e o resto para comprar perfume. Tanto que a casa é abarrotada de caixas de perfumes e tudo mais. Para comprar material para fazer dinheiro para vender. Ela compra algo para fazer dinheiro, que são os perfumes lá da Aqua de Cheiro. E a Ana Flávia entra muitas vezes com o Jonathan, o Juliano e o Guilherme, já pegando pelos três, com o pai dela, pelo condomínio, vai até a casa, não tem ninguém. Eles entram pela casa, eles ficam na casa, eles vão ambientando, eles vão construindo, vão entendendo o ambiente, né? Você precisa dar uma entendida. Me falam que até o advogado da Ana Flávia disse que a Ana Flávia nem sabia daquele cofre, que quem vê o cofre é o Juliano ou o Jonathan. E é um cofre que eu vi a Dona Vera chegando carregando esse cofre, já estive frente a frente com esse cofre. É um cofre que você pega e leva embora. Por que, se eles estão procurando dinheiro, e eles já entraram na casa e poderiam ter revistado tudo, não pegam o cofre e vão embora e vão ser felizes para frente? Essa foi a pergunta que eu fiz para a Karina diversas vezes. E para o Juliano e para o Jonathan, já fez também? Ainda não. O que ela conta? Ela conta que ela não sabia que tipo de cofre era. Doutor. Ela disse, eu não sabia que tipo de cofre era. Porque assim, é um cofre que seguramente... mas espera aí, a gente leva o cofre e aí se o cofre está fechado. Eu disse para ela, aquele cofre com duas marteladas ele abre. Doutor, eu não sabia. Então assim, eu poderia trazer uma informação para você. Não, burrice não é crime, mas assim... Mas nesse sentido, ela não responde. Eu não tinha acesso a casa. Eu não sabia que cofre era esse. Ela só me disse que na casa, num cofre, tinha 80 mil reais. Era muito mais fácil, e palavras dela, tá? Se eu soubesse que era aquele tipo de cofre, era muito mais fácil furtar do que roubar. Sim.
Então, Mas daí a Karina chega até pela portaria, ela não chega pelo carro, tem uma pressão, tem umas conversas horrorosas entre a Karina e a Ana Flávia, falando muito mal do Juan, menino de 15 anos que a Ana Flávia dizia amar tanto. Chega ali, tem aquela situação. Eles estavam com balaclava? Eles entram com máscara? Estavam. Eles entram com máscara, tá. Quando entram, se surpreendem o Romoyuki e o Juan. O que acontece ali, segundo eles? Eles, inclusive, rendem também a Ana Flávia e a Karina. Para fazer cena depois desamar. E aí levam o Romoyuki e o Juan para o piso superior. E elas ficam trancadas no banheiro. Num momento, eles colocam até o menino junto com elas no banheiro, segundo a Karina. Depois levam eles para cima. No momento em que chega a Flaviana, que também é rendida e imediatamente levada para o piso superior. Mas ele já estava apanhando, o Romoyuki já estava apanhando com coronel. Eles acham esse revólver lá, isso? Que revólver é esse que eles acham levam? Depois na casa, com os pertences na casa de uma namorada do Guilherme. Não, mas eu digo, esse revólver eles levaram, esse revólver era dentro da casa do Romoyuki? Era dentro da casa. Do Romoyuki? Dentro da casa do Romoyuki. Eles entram com o quê? Eles entram com a arma? Entram com uma arma de airsoft, de brinquedo. Uma arma de brinquedo. Dentro de balaclava. E num determinado momento eles reconhecem. Entendeu? Quem reconhece? Eles, segundo a Karina, num determinado momento o Romoyuki reconhece um dos dois irmãos. Mas por quê? Já viu? Reconhece assim? Porque falou o nome, um apelido. Titi. E ele já tinha visto porque era da família da Karina. Da Karina. E nesse momento dá um estopim e falou, opa. Ele fala alguma coisa, o Romoyuki? Não fala. Mas como falou no meu, você falou meu nome e tal. Aí começa. Eles acham que ele reconhece. Eles acham. Porque o Romoyuki pode nem saber quem são Titi nenhum. Pode ter visto uma vez na vida. Exato. Não faz ideia. Que eles se acham tão importantes que às vezes eles vão. Bom, desculpa meu comentário. Aí eles pegam e sobem e batem no Romoyuki. Batem muito no Juan. Abrem o cofre. Não tem nada no cofre. Fazem o Romoyuki dar senha de cartão, abrir banco, abrir isso, aquilo. Não viram que não tinha dinheiro? Vai então, cobrar da Ana Flávia, 80 mil. Nesse momento é que eles começam a pegar os pertences, né? E levar, porque nesse momento eles verificam que não tem um dinheiro e aquela coisa, né, Pato? Não, o combinado com o Guilherme já seria, você pega o que tiver e leva para tua casa, o que tiver, a gente, uma TV e um videogame. Aí assim, eles viram que não tem, aí a Flaviana chega e eles fazem ela abrir outra conta e não tem, ela mostra, não tem dinheiro, não tem, eles não tinham dinheiro. Não tem, gente, 80 mil, que ela pega o perfume, passa, fica mais cheiro, mas não tem dinheiro. Agora, tudo bem, estamos aqui num roubo que não vai acontecer, porque não há nada a ser roubado a não ser uma TV, um videogame e um carro. O que acontece? Quem é que daí... Agora você está com os três que são apontados, porque a Ana Flávia e o Guilherme dizem que ficaram lá embaixo o tempo inteiro e lá em cima ficaram a Karina, o Juliano e o Jonathan. Sim. Que aí a ideia teria sido da Karina, o Juliano e o Jonathan, pelo menos para mim, chegou via o advogado anterior, que eles teriam segurado os corpos e a Karina teria colocado fio fechado e que ainda ela teria dito no ouvido do Juan, eu não falei que ia acabar com você? E o menino teria se urinado e tudo mais. Questionei o doutor Leonardo muito forte e continuarei questionando o seguinte, a casa é deste tamanho. Qualquer coisa que esteja acontecendo lá em cima, aqui embaixo, todo mundo ouve, todo mundo sabe. Não é o castelo de Windsor, que você tem a ala norte e a ala sul. É um lugar que tudo acontece no mesmo espaço. Então eu falei até para o doutor Leonardo, falei, bom, se eles estavam ou não no quarto, eles sabiam o que estava acontecendo. E aí tem para mim uma das cenas mais dantescas, que é, após a morte, que aí tá todo mundo sabendo, né? Sim. Eu imagino a descida dos corpos como foi, porque ninguém levou com amor, né? Todo mundo foi caceteando os coitados. Botam no carro. Eu fico pensando, assim, meu Deus do céu. Aí eu pergunto, quem é que matou dos três? Nenhum dos três. Então, na realidade... Dos três que eu digo, a Karina, o Juliano, o Jonathan, e a Ana Flávia e o Guilherme realmente não estavam. E aí Aí a Ana Flávia inverte a situação, né? Ela disse que ficou o tempo todo embaixo com o Guilherme. Mas quem fica embaixo é a Karina e não a Ana Flávia.
Quem matou, então, os pais? E quem sobe, e inclusive quem tira a vida. Isso eu sei que você vai me fazer uma pergunta depois, eu já sei até a resposta. Então já me dá junto. Porque você vai perguntar assim, mas por que a Ana Flávia não foi condenada pela morte do irmão? É uma pergunta que... não, isso é dos quesitos. Não, isso não tem resposta. Tá. Não tem. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Não entendi, porque as três são interligadas. Jurados recebem uma cédula ali, no meu entendimento. Estavam cansados, não entenderam. Pela experiência que eu tenho, é assim, eles não entenderam a pergunta. Eles se confundiram na hora de votar. Tem uns jurados que estão dando um tiro na água, não? E aí o que acontece, só fazendo um paralelo do dia do júri, nessa questão da casitação, eu acho que eles erraram. Pela experiência que eu tenho em tribunal do júri, eles erraram. Porque depois teve um entreveio, a promotora não se conformou com a absolvição, e aí ela quis fazer de novo a casitação. Estou brigando... Não é... que agora me perdi. Não é nem... O que aconteceu? Saiu a absolvição da Ana Flávia em relação à morte do irmão. A promotora não se conformou. Queria que fizesse de novo a votação. Ele contou aqui. Daí ele falou, de jeito nenhum. Um promotor pedir para votar de novo uma coisa. Não deu não que eu quero, faz o sim que eu quero. Não pode. Mas assim, não pode, mas o juiz iria fazer de novo. Mas não pode. Não. É porque é absurdo. É algo que não tem lógica. Lógico, não se conformar com a condenação... Não tem lógica. Se conformar com a absolvição, o promotor vai ficar pé da vida. Fique pé da vida, mas votação é votação. Para as pessoas entenderem, às vezes as pessoas não entendem. É como se a Suzane von Richthofen, eu sempre pego ela de exemplo, porque acho que as pessoas entendem muito esse crime, fosse inocentada pela morte da mãe, condenada pela morte do pai. Isso não existe. Os dois morreram juntos na cama. Aí, as mortes são interligadas. E aí aconteceu isso. Então, assim, só com muito... Aí a promotora falou, vamos lá falar com o juiz. Tá. Só que aí o que aconteceu... Teve um rebuliço, uma conversa um pouco mais... Eu falei para o juiz, excelência, fazer a casitação de novo, votar de novo, isso é dizer que os jurados não estão preparados. Vossa Excelência fez a pergunta para eles, se eles estão preparados para julgar, e eles disseram sim, está tudo gravado, somos testemunhas aqui. Agora, fazer de novo é desqualificar o conselho de sentença. Não pode. É dizer que eles passaram... anular mesmo. É dizer que eles ficaram aqui 2 dias ouvindo tudo isso e hoje não estão preparados. Aí o que o juiz faz? O juiz não volta atrás, mas criou aquele clima. Dali para frente, é o que a gente fala, dali para frente foi só para trás. Tá. Porque dali eles votaram tudo sim. Porque já não tinham votado? Não, essa absolvição da Ana Flávia, porque foram 111 quesitos. Só para entender, não é que você já pega os 111 quesitos, já dá sim ou não, e aí se lê todos de uma vez. Não. É lido um por vez? Ele é votado um por vez? Nós temos 3 vítimas, certo? Sim. Qual vítima será votada primeiro? Aí ele faz a relação dele lá. Vamos lá, primeiro foi o Juan, certo? O Juan. E aí você vota... Tudo isso agora que vai ser perguntado é em relação ao Juan. Os ferimentos, a materialidade, todos os jurados votaram sim, porque tinha um corpo lá, óbvio. Então, mas para chegar na segunda pergunta, ele já votou a primeira, todo mundo já sabe a primeira ou não? A primeira pergunta é assim, olha, os senhores concordam, no dia 27 de fevereiro... 27 de janeiro. 27 de janeiro apareceu um corpo lá, XYZ, esse corpo é de Juan, tal. O Ministério Público pede que os senhores votem sim. E a defesa também pede que sim. Até porque a materialidade não se discute. O corpo está lá, votou. Segundo passo. Qual é o segundo passo? A autoria. Os ferimentos causados no corpo tal, de acordo com o laudo número tal. Esses ferimentos que provocaram a morte de tal pessoa foram produzidos por Ana Flávia. E aí você vota. O promotor pede que? Sim. A defesa pede que? Não. E eles votaram? Não. Uma quantidade que não foi ela. Foi um 4-3, né? Isso. Aí o que acontece? Passa para o... Mas aí perde a lógica a pergunta de baixo. Não. Se ela não tem nada a ver com a morte dele, como é que o resto vai se dando? É porque, na realidade, você tem uma ordem dos quesitos. Primeiro, assim, a materialidade a gente sempre pede que sim, beleza, ok. A segunda pergunta é o divisor de águas, que é a pergunta da autoria. Os ferimentos causados na vítima foram produzidos por X pessoa? É nisso que a Ana Flávia deu não. É nisso que a Ana Flávia conseguiu não. Então o resto das perguntas não tem mais lógica. A partir daí não precisa perguntar mais. Porque na morte do Romoyuki... não tem nada, do irmão não tem nada a ver, esquece. Agora, porque e se vota assim, como votou da Flaviana... Não tem lógica, né? Que é uma coisa ilógica. Os três morreram juntos. Exatamente. A partir dali... Eles não seguem com as outras perguntas. Mas quando chega na parte da Flaviana,
A materialidade? Sim. Foi ela a autora? Sim. Agora passa para as qualificadoras. Sim, porque aí... Foi produzido com meio cruel? Sim. Foi produzido então, mas as perguntas são... A próxima, o que eu quero entender, não sei se estou conseguindo me fazer entender, que é assim, eu sou jurado, eu estou aqui, você me fez a materialidade, eu ponho sim. Daí eu leio todo mundo, sim, deu sim. A segunda pergunta é feita depois de todo mundo já saber a resposta da primeira? Sim. Então cada pergunta vai sendo feita e cada resposta vai sendo dada? Sim. Não é aquela coisa, eu vou e respondo todos os quesitos de uma vez e você lê tudo de uma vez. Não. É assim, olha, fica 2 oficiais de justiça. Entendi, tá. O oficial A e o oficial B. E o oficial A passa distribuindo cédula. Nunca fui. 2 cédulas para cada um. Duas. É o senhor ele não, ele põe no bodeguinho dele lá. Aí o segundo passa colhendo, esse que passou entregando as cédulas, ele entregou 2 cédulas para cada um sim ou não. Aí ele fica aqui de canto. Esse segundo passa colhendo os votos. Isso aqui, sim, não, tal. Esse que pegou os votos aqui, ele leva até o juiz. Para o juiz fazer a contagem. Ele tira, deu a maioria, ele volta tudo sim, de volta. 2 sim, 3 sim. Esse que entregou passa fazendo o recolhe. Ele recolhe de novo. Tá. Aí faz o mesmo processo. Então, entendi. Pergunta por pergunta. Nossa, mãe de Deus. Vezes 3. 101 vezes. Foi feito isso. Foram 101 quesitos. Mas por réu? No total. Ah, tá. Não, porque tem que perguntar. Agora vamos falar só da Ana Flávia. Então, Ana Flávia, daí só do Guilherme, daí Ana só Flávia, do Juliano. Não, foi dessa vez foram 3. Foram 3. Pelo menos não tinha os outros 2, senão seria 101. Senão seria seguramente teria passaria de 200. Agora, então, mas voltando ali, você me falou que porque a versão que se tem, que eu tenho bastante forte, porque eu nunca consegui conversar com ninguém da Karina, é que a Ana Flávia e o Guilherme teriam ficado lá embaixo, lá em cima a Karina, o Juliano e o Jonathan, e a Karina teria sido, inclusive, com risada e tudo mais, então é impossível os dois lá embaixo saberem o que está acontecendo. E não é possível que uma filha veja um pai apanhando só que ele não queira e não para as coisas. É assim, se você perguntar para o advogado da Ana Flávia, ele vai dizer que ela ficou na parte de baixo. Ficou lá embaixo ficou estado de choque. Gaslightizada. E se você perguntar para mim... o Guilherme também não fez nada. E se você perguntar para mim, eu vou dizer que a Karina já teria ficou... correndo. E se você perguntar para mim, eu vou dizer que quem ficou embaixo foi a Karina. Mas aqui eu estou trazendo... Mas o Juliano e o Jonathan, então, estavam lá em cima. Estavam. O que eles falam para você hoje? Eles confirmam que é a Karina? Porque vai ficar muito doido, porque você vai estar você defendeu a Karina. Exato. Falando que ela não matou. Sim. E o Juliano e o Jonathan, o que eles dizem? E agora eu trago quem matou. Quem matou? Eles dois. Eles tiraram a Karina? Com a participação. Na realidade, então é assim, vamos traçar uma linha aqui. Se você perguntar para o advogado da Ana Flávia, quem ficou embaixo com o Guilherme? Ana Flávia. Se você perguntar para mim, quem ficou embaixo? Pela Karina você está respondendo. A Karina, e o Juliano e o Jonathan? A Karina ficou embaixo. Então isso foram coisas que elas nos disseram. Como é que nós vamos saber a verdade de tudo isso? Pelo Juliano. Quem é que estava lá em cima e quem de fato matou? Porque quando você não tem ninguém que assume, porque até então todo mundo negou. Todo mundo, né, estava falando aqui, o roubo, a associação, a ocultação e tantos outros ninguém mais. Aceita o homicídio. Menos o homicídio, né? Então, beleza. Mas alguém matou, concorda? Sim. Então, e aí quem matou? Quem matou? Foi o que eu disse logo depois do jogo. Me fala logo, menino, quem matou? O desmembramento foi muito péssimo. Por quê? Porque você não tem os 2 executores no júri, que são Jonathan e Juliano. Mas eles, inclusive, falaram na polícia, eu vi os depoimentos deles, tudo que foi a Karina. Mas agora, assim, diante do desenrolar do processo, chega num certo momento que você não consegue sustentar mais por que a que mentira. Eles mataram? Como que eles mataram? Eles mataram a pedido da Ana Flávia. Mas como? Segurando, ela segura... Ana Flávia segura? Sim, inclusive o irmão. Então, peraí, agora mudou toda a imagem, não tem mais a Karina segurando eles, tem a Ana Flávia. Você não tem, porque quem está segurando, essa cena de passar, de enrolar o fio... Foi com o fio de ter no celular mesmo. Foi a Ana Flávia. Que passou o fio ou segurou? Que passou o fio e que também segurou, e essa versão eu trago para você... Quem é que faz assim no pescoço das pessoas? A Ana Flávia. A Ana Flávia que matou o pai, a mãe e o irmão. Na realidade, ali,
você não sabe... É um crime com muito ódio. Sim, você tem a pancada, você tem a pancada na cabeça, né? Você tem a questão da asfixia, aquele material todo caseiro que foi usado, entendeu? Mas assim, a execução das 3 pessoas ocorreu no piso superior. No quarto do Juan. Com a presença de Jonathan, Juliano e Ana Flávia. E por que eles resolveram falar só agora que foi Ana Flávia? Ao desenrolar do eles processo dessa natureza, muito tempo que era Karina. Eles sustentaram, só que assim, tanto que destituíram até a advogada que queria uma linha de um latrocínio, né? Seria mais benéfico? Não, latrocínio as penas são terrivelmente maiores e não tem júri. Né? Então assim, seria mais benéfico? Mais benéfico para quem? Para né? quem? Então, peraí. Então quem matou foi a Ana Flávia. Exatamente. E, assim, ela que manda os dois segurarem? Mas por que eles seguram? Eles eram comandados por ela? E eu tô dizendo aqui isso porque no tribunal do júri eu não sustentei, porque em nenhum momento, porque ali foram 2 linhas assim, completamente diferentes. A Ana Flávia veio somente para acusar a Karina. Somente para acusar. Em nenhum momento ela procurou em se defender. Tá? O que a Karina fez, assim, que... Não é aquela coisa de ficar subindo e descendo a escada. A Karina ficou subindo e descendo a escada? Não ficou. Porque alguma versão tinha que ela ficava subindo e descendo a escada. Então, são 2 pessoas que estão assumindo um crime que não é um furto, não é uma receptação. E eles dizem, não, doutor, quer saber de fato a verdade? A verdade é essa. Quem matou foi eu, meu irmão e a Ana Flávia. Entende? Então, assim, você tem 2 pessoas assumindo um crime, e nós não estamos falando de um crime onde eles vão pegar 2, 3 anos. Eles foram para matar? Não foram. Nem a Ana Flávia? Foram. Ninguém foi para matar. Porque aqui tem gente, mas matar não é uma coisa que você decide assim, né? Tem um desejo aí, pelo menos oculto. Então, eles não falam porque... não tinha nenhum plano de chegar lá e matar. Tanto que, assim, nós matou com coisa que tinha na casa. Né? Aqueles alvejantes, como é que a gente sabe que não foram eles que levaram? E para que levaram? O que usaram aquele alvejante? Para deixar tonta a pessoa? Para colocar na boca com Mas quem sabe que usando aquilo lá dá isso? Isso aí... A Karina, que foi técnica de enfermagem. Foi uma pergunta que fizeram no júri, porque ao contrário da Ana Flávia, que não quis responder nenhuma pergunta, eu falei para a Karina, responda todas as perguntas que fizerem para você. E ela respondeu. Eu falei, agora, o que tem a ver... Isso eu falei na minha fala no júri e falo para você. O que tem a ver a enfermagem em saber que um pano com eu álcool... não sabia. Mas você sabia? Nossa, pode perguntar para qualquer pessoa. Você sabia? Olha, eu não sabia porque eu não tenho mente criminosa. Eu não faço. Vocês sabiam aí que alvejante deixa a pessoa tonta? Um pano com alvejante? Ninguém viu, nunca viu com... Você trabalha com isso, tem que saber. Você é advogado. Você tem que... Que bom que você sabe. Eles não sabiam, eu não sabia. Eu só descobri essa história de alvejante, porque eu sempre ouvi usar alvejante, mas o que eles fizeram? Limparam o sangue? Porque eu pensei que eles tivessem usado aquilo para limpar o sangue. Mas não, eles usaram aquilo para dopar as vítimas, é isso? Para dopar. E quem teve essa ideia também foi a Ana Flávia? Exato. Tudo foi a Ana Flávia? Exato. A ideia de matar, o plano todo de roubar... Foi toda a Karina. Por que matar? Aqui. O Jonathan e o Juliano disse que a Ana Flávia, num determinado momento, falou assim: olha, vamos dar fim neles e pronto. E eles aceitam? E eles aceitam. Mas por que, Jesus? Aí Gente, mas é demais. É uma coisa, vamos roubar 80 mil reais. Outra coisa, vamos matar 3 pessoas. Eu acho que eu tenho que falar com você depois do dia 21. Tá bom. Depois do dia quando 20, vai ser o julgamento 21 deles? de agosto. 21 de agosto? Nada. Eu vou estar viajando, eu não vou poder ir de novo. Ai, que ódio. Mas você vai estar circulando em todos os jornais. Não, mas quando você voltar, você já vem aqui me dar entrevista para me contar como foi o... Volto. Não, eu chego dia 21, mas chego dia 21 à noite. Vai ser um dia ou você acha que vão ser uns 2? Aí eu vou no dia seguinte. Olha, eu acredito... Porque assim, até eu estive com eles agora, depois do plenário, que eles destituíram a advogada, né, que entraram em contato comigo. Eu até fiquei surpreso em saber disso, até como chegaram até mim, mandaram uma carta para uma outra advogada que fez contato comigo.
Assim, eu já sabia que já estava homologada a desistência, inclusive já tinha até, salvo engano, tinha até um ofício já remetido para a defensoria, para que a defensoria atuasse nesse caso. Então, a partir desse momento, né, como já tem a homologação, né, oficialmente eles estão sem advogados, não que eu não pudesse ir lá falar com eles. Eu poderia ir lá falar com eles a qualquer momento, mesmo eles com o advogado anterior. Nunca fui. Mas poderia ter ido. Agora, nessa última vez eu fui e eles assinaram a procuração. Inclusive, a procuração está juntada no processo. Já foi desmembrado o processo, já tem até um número novo nesse processo. E essa procuração está não só no processo principal, mas também no desmembrado, né? E estive lá conversando com eles e eles disseram, olha, doutor, em relação às testemunhas, a única pessoa que eu não quero, porque foi colocado como testemunha a avó dele. Sim, uma senhorinha. Sim. E ela disse, e desde o início... Que o pior de todas era a Karina. Isso que me falou foi a outra advogada. Exato. Olha, eu não gostaria... Olha, vamos ser bem práticos agora. Eu vou trazer para vocês aqui uma lista das testemunhas que foram colocadas. Porque quando o juiz dá a decisão de mandar a pessoa para júri, quando ele pronuncia essa pessoa, abre-se um prazo para você se manifestar. Eu não posso decidir no dia quem eu quero levar? Não. Eu acho que é uma coisa tão americana isso, né? Mas eu cheguei agora com uma testemunha ocular, tão não bonito pode, aquele filme. O Brasil não deixa, você não pode chegar com uma prova. Isso no direito do trabalho você pode. Pode? No direito do trabalho o juiz criminal. pergunta, quem que o senhor trouxe de testemunha? Não. É só no dia que se descobre. No direito do trabalho, só no dia que você descobre. Agora, no direito criminal, não. Quando você tem um paridade de forças, um determinado momento que você tem que falar, olha, eu estou apresentando aqui a defesa e essas são as pessoas que eu quero ouvir na audiência. Tá. Quando o crime é um exemplo, roubo, furto, tráfico, receptação, quando não é um crime doloso contra a vida, que aí você vai para uma audiência e leva essas testemunhas. No tribunal do júri também é a mesma coisa, você diz quais são as testemunhas que você quer na audiência. Chega na audiência e aí o juiz vai tomar uma decisão, se vai mandar essa pessoa para júri ou não. Se ele decidir mandar essas pessoas para júri, abre um novo prazo para você apresentar testemunhas, não só testemunhas de tudo aquilo que você pretende usar no plenário do júri. Porque mais do que aquela ampla defesa que todo mundo fala, no júri você tem a plenitude de defesa. Entendi. O que você pode usar no tribunal do júri? Tudo. Então, nessa fase, você pode, olha, na primeira, para audiência, eu coloquei o Beto como testemunha, o João e o Francisco. Não, nessa agora eu vou colocar fulano, ciclano e beltrano. Então, você pode colocar 5 testemunhas, você pode indicar peritos, você pode falar, olha, no júri, no dia eu vou querer usar essa caneca, esse microfone, esse livro. Então, você indica não só as testemunhas, mas também coisas que você pretende usar no tribunal do júri. E eles disseram, doutor, olha, qualquer testemunha que tiver lá, isso incluindo a minha avó, desiste de todas, mesmo que elas estejam lá no dia, porque essas testemunhas não foram colocadas por mim. Por que eles não querem testemunha? Porque eles não querem. Eles não querem nem Karina, eles poderiam pedir para Karina, Ana Flávia, Guilherme? Poderiam, não querem. O Guilherme sabe que foi a Ana Flávia que matou? O Guilherme sabe. O Guilherme é o mais amigo da Ana Flávia de todos. A Karina sabe que foi a Ana Flávia que matou. A Ana Flávia sabe que ela matou. O que eu pergunto, a Karina falou o quê? Que quem matou? Foram só os dois. Ela não põe a Ana Flávia na morte. Ela nunca falou. Ela nunca pôs a Ana Flávia. Por que ela não pôs? Você já sabia? Porque ela não sabia. Foram não só sabia. Os dois que contaram? Só os dois. Não vai me dizer que ela não fez isso por amor, né? Num primeiro momento, sim. Porque a Karina falou também que ficou lá embaixo o tempo inteiro. Num primeiro momento... Com a Ana Flávia e com o Guilherme. A negativa da Karina, num primeiro momento, foi por amor. Tá. Num segundo momento, foi por estratégia, porque eu disse para ela não falar. Para ela manter. Para ela manter. Então, eu falo, mantém essa sua versão. Agora, o Jonathan e o Juliano não querem. Eu falo, doutor, porque a testemunha, vamos supor, eu coloco você para ser uma testemunha num júri. E quando chega no dia, eu posso falar para o juiz, olha, o testemunha, o Beto, tá aí. Não e quero, a Karina, só uma coisa, não sabia, é que você não sabe, mas a Karina lá embaixo não sabia que eles estavam morrendo lá em cima? Não sabia. A gente, de novo, a casa desse tamanho. É isso, a casa. A casa é muito pequenininha. A casa deve ter tudo junto, não pequenininha, a gente entende o que eu estou falando. As pessoas falam, o Beto é pernóstico, às vezes quando fala isso, não é pernóstico. Não estou falando isso. Uma coisa é você matar uma pessoa numa casa de 1.000 metros quadrados,
Que você tá lá na sala e subiu pra suíte máxima, não sei de onde, que ainda tem porta anti-blindagem, você não ouve nada mesmo. Outra coisa é você matar uma pessoa numa casa que com a churrasqueira tem 80 metros. Tudo que a pessoa entendeu o telefone, toca o telefone lá em cima, você acha que é o teu aqui embaixo. Isso Foi é a da pergunta que eu fiz. Escuta, ninguém você sabia o que estava escutou? acontecendo lá. Como é que, e aí eu faço, tá, mas como Eu é que acho você que tem ficou barulho. Como é que você ficou sabendo? Então, e aí depois... Como é que você ficou sabendo? Como é que você recebeu? Me fala A como é que foi o notícia, momento isso. que você tá na casa... Porque o Juliano e o Jonathan aceitaram numa boa. Vou matar eles. Eu falei, beleza, segura aí. Exato. Acho muito doido isso, mas beleza. Aí as pessoas lá embaixo. E a Ana Flávia desce a escada. Ah. Foi nesse momento. Que ela olha pra Karine e fala, sobe aqui que deu merda. E a Karina fez assim e subiu. Aí aquela coisa toda, eles com a arma que acharam, né? E aí passam a ameaçar todo mundo e pegam os corpos. Por que não deram um tiro? Coloca... Que é menos do... parecer um latrocínio. Porque não sabiam fazer mesmo, é isso? Porque não sabia fazer. Tá. Não sabia fazer. Aí decidiu, aí na Flávia matou, e aí eles decidiram, quem decide, vamos botar fogo nesse corpo para pegar o seguro do carro mais rápido, foi a Karina. E aí ela fala, nesse momento ela fica sabendo, ela falou, a gente tem que sair daqui, vamos sair daqui. Foi nesse momento que o Jonathan fala, não, vamos levar todo mundo daqui. Ah, quem fala é o Jonathan? E aí para colocar o Juliano ou o Jonathan? O Jonathan. O Jonathan que... então quem decide levar os corpos para fora para desovar é o Jonathan. Exato. E quem decide pôr fogo no carro? Eles todos. Inclusive Karine, Ana Flávia, e ali eles estavam arquitetando mesmo como dar um fim naqueles corpos. Porque tem um ponto aí da Karina que eu me lembro de acho que é até um depoimento que ela fala na polícia, que era para ter o seguro do carro mais rápido. Na realidade... É muito louco isso. Quando eles decidem colocar, o Jonathan... o Juliano ameaça ela o tempo todo. Para ela ir dirigindo, para ele levando o carro até a estrada lá do Montanhão. Então ela vai sob a ameaça dele, assim, palavras dela, completamente apavorada. Entendeu? E aí no momento... A Karina que estava apavorada, mas ela vai dirigindo. Então, ela vai dirigindo, mas com ele ameaçando ela. Com ele quem? Com o Jonathan? O Jonathan. Né? Para levar para que ela... para deixar o carro, depois vão buscar a gasolina para poder atear fogo no carro. Então, essa versão de quem matou, quem não matou, porque a pergunta vai ser sempre essa, né? Quem matou? Quem Bom, matou? você está me revelando pelos olhos agora do Juliano e Jonathan que mudaram a afirmativa deles. Exato, porque na realidade, chegar num júri... por isso que o julgamento dos 5 simultaneamente seria muito importante. Claro, porque daí você vai construir uma narrativa porque uma coisa é você negar e não tem ninguém para dizer que não foi. Porque só ela, a negativa é só dela. Agora, se eu tenho o Jonathan e o Juliano no plenário do júri dizendo... Foi Ana Flávia? Quem matou foi eu. Eu matei. Junto com ele que mas matou. Mas eles não mataram, eles seguraram. Mas isso corrobora na morte, né? Corrobora Sem na eles morte, não haveria a morte. Exato. É isso, tá. Então... E eles contam detalhes? Ela falou alguma coisa para os pais ou para o irmão na hora da morte deles? Não. A cara dela estava como? Eles falaram que ela, assim, a todo momento ela parecia que estava assim, em êxtase para ir embora, para terminar logo aquilo ali, porque já tinha visto que o cofre não tinha nada, então, tipo assim, vamos sair daqui logo. Entendeu? Então, isso muda muito agora, doutor? Eles agora trazendo essa novidade, muda o julgamento anterior? É possível ter um novo? Por conta dessa revelação que eles trazem? Nós temos um período agora que tem que apresentar a apelação, né? Daquele julgamento. Daquele julgamento. Inclusive já foi apresentada a apelação. Então eu não posso alegar esse fato, né? Até porque isso é um elemento, não é prova. Prova, para ser prova, ela tem que passar aí pelo contraditório. Isso não é a prova, isso é só um elemento. Então eu não posso trazer isso numa apelação. E essa apelação já foi interposta. Entendeu? Mas é que pelo lapso não deu tempo. Mas seguramente quando se o julgamento é simultâneo, eu não tenho dúvida nenhuma. E falei isso insistentemente para todos os veículos de comunicação que estavam lá. Se o julgamento tivesse sido simultâneo, o resultado teria sido diferente. Porque a Karina veio na negativa do homicídio, que ela não matou. E ela nunca negou que se associou, que roubou
e que ocultou que não os impediu corpos. a morte também. E que não impediu a morte. Não impediu. Agora, pode ter sido uma participação de menor importância. Eles se drogaram, eles beberam durante a morte Ela não deles, fala porque nada eles disso. tomaram umas cervejas na casa do pai da Ana Flávia. Elas não eles, falam. né? Em questão de Dá uma drogas, relaxada. ela não fala. E depois que matam, o que a Karina e a Ana Flávia fazem? Elas vão para casa? Porque é muito assim, eu fiz agora o caso da primeira Suzane von Richthofen, ela e o namorado com os corpos do pai e a mãe ali, ainda tem um sexo ali. O Guilherme de Pádua se masturba, a Suzane vai para o motel. Elas festejaram alguma coisa? Não festejaram. Foram para casa, fizeram... Foram para casa Dormiram, e aí conseguiram? começa aquela coisa, é onde você tá, isso para Jonathan e Juliano, porque assim, e tem um que fica queimado, o Jonathan, Assim, por causa do fogo que volta. Fogo que volta e tal. Então assim, não teve comemoração, como também não teve comemoração na questão do motel. Lá não foi ali uma... É porque pegaram uma única foto. Mas né? você vai fazer o quê, doutor? Não, assim... Não, comemorar, mas pode ser que seja uma comemoração, mas Ali não foi em uma relação... festinha, óbvio. Tá tudo certo. Não, mas- Ali eles não estavam cometendo crime. Não, ali... Desde que não tenham entrado no porta-malas do carro. Mas ali eles não cometeram crime. A festinha ali não era uma comemoração do crime que iriam cometer. Ali era uma coisa que eles Aí faziam... vai ser a visão de cada um. Corriqueiramente. Se fosse minha entendeu? ficção, essa é uma grande pré-comemoração. Não, Porque tem todos os elementos muito sim, fortes. sim, Motel, sim. véspera de ano novo. Vai morrer dali 27 dias. É uma coisa Sim, muito pesada, assim. Bom, nesse caso, então, a gente precisa aguardar o julgamento. O Juliano Jonathan Precisa. já está obrigatório, assim que acabar, você vai ter que vir aqui para me contar Dia os detalhes todos. Dia 21 de agosto. Você E esse assim... Você acha que esse vai ser longo também? 3 dias ou menos? Eu não acredito. Você não vai ter testemunha? Eu acredito que termine no mesmo dia. Um pouco tarde, mas termine no mesmo dia. Vai começar 10 horas Então, dia da 22 manhã. ou 23 está aqui, hein? Estou aqui. Tá bom, já vamos deixar marcado. que é E, muito vai ser, rápido. e foi uma... se o julgamento tivesse sido junto, seria bem diferente, porque nós teríamos lá 2 pessoas para assumir. Porque uma coisa é você falar que não fez, quem fez foi você. Sim. Outra coisa é você falar assim, não, eu fiz, mas também você fez comigo. Sim. Entendeu? Então é bem diferente. E foi o que eu falei no dia, quando, não lembro qual emissora me perguntou, 74 anos, para quem não está no meio jurídico, 74 anos soa muito pesado. Mas a probabilidade, a possibilidade, a expectativa da Ana Flávia, da Karina, é que a pena passasse de 100 anos. Então, quando você tem essa tudo cruel, e quando né? você tem essa matemática jurídica, que você vê a possibilidade de chegar a essa pena 100 anos, quando você tem um cliente esperando a pena acima de 100 anos, ou mesmo que seja 100 Deu anos, 74, e acho que foi 74, então a gente tem, é por isso que eu considero E ninguém como... fica mais 40 anos na cadeia, ela vai ter aquelas coisas Tem as questões das remissões, de por isso que eu remissões, considero o júri assim... Da Karina você não pediu para revisão? Já pedi. Você pediu para ser revisto o quê? já Para pedi. diminuição de pena ou para ser um novo julgamento? Inclusive um novo julgamento. Ai, minha mãe. Inclusive... Desculpa, mas é que assim, é um riso de nervoso. Inclusive, eu olho e falo, gente... Inclusive um novo julgamento e já te adianto, numa possível condenação do Jonathan e Juliano, eu vou pedir a mesma coisa e pode ser que no futuro não tão distante nós tenhamos aí um júri com 5 de novo. Ai, minha mãe de Deus. Esse caso. Doutor, então a gente já está aqui convidado e eu quero saber de você aí. Comenta, o que você acha? Quem você acha que matou? Foi a Ana Flávia ou foi a Karina? Ou foi todo mundo? Ou todo mundo participou e só não pôs a mão quem não quis, mas sabia o que está acontecendo? Deixa o seu comentário. Se fosse ficção, quem que você apostaria? Doutor, muito obrigado. Mais uma vez, prazer conversar de novo prazer aqui. É todo meu. E a gente se encontra em breve, com certeza, em outros casos, mas nesse já está marcado dia 22 ou 23 de agosto aqui para a marcado. gente saber. Eu volto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Beto.